Olá, tudo bem com você, né? Professor Fabiano Pereira na área com uma excelente notícia. Foi publicado o edital do concurso do Superior Tribunal de Justiça. Como nós já havíamos falado aqui em outros momentos, esse edital estava na iminência e poderia ser publicado a qualquer momento. Pois é, aconteceu. E se foi publicado o edital, significa que a partir deste momento você tem que se organizar, você tem que se planejar, porque você tem algo em torno aí de 2 meses e meio para se preparar e conseguir atingir o seu objetivo, que é, na prática, a aprovação. Então, desde já, o que nós vamos fazer? Neste momento, eu vou lhe apresentar as principais informações do edital. O meu objetivo aqui é detalhar os principais tópicos do edital e responder àquelas perguntas que eu sei que os alunos irão fazer. Perguntas muito pertinentes e que estarão relacionadas diretamente com a preparação. Vamos lá então, dar uma analisada no edital? Veja, o primeiro ponto que você tem que se alertar em relação ao edital, você já até sabia. Qual é? O concurso será organizado pelo CESP/Sebrasp. Isso significa o quê? Na prática, isso significa que a expectativa é que nós tenhamos uma prova com um nível elevado. Analisando os últimos concursos de tribunais superiores, a gente consegue chegar à conclusão de que as provas têm um nível bastante elevado. Tanto é verdade que, se você analisar o próprio edital, em vários momentos, lá nos itens que tratam do conteúdo programático, existe uma referência expressa a entendimento dos tribunais superiores. Isso significa o quê? Significa que o CESP ele vai explorar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Supremo Tribunal Federal. Claro, né? O entendimento do STJ, concurso do STJ, então você não tem como fugir disso. Ah, professor, então você me recomenda começar a ler todos os informativos neste momento? Olha, se você não tem o hábito de ler informativos do Superior Tribunal de Justiça ou do STF, talvez não seja o momento. Talvez o mais indicado seja o quê? Seja você se preparar por um material atualizado. Um material que aborde os últimos entendimentos desses tribunais superiores. Porque se você tiver que reservar um tempo para ler decisões, para ler acórdãos que foram divulgados pelos informativos, talvez você não consiga se preparar de uma forma muito eficaz. Claro, existem alguns tópicos que foram debatidos muito intensamente nos últimos meses. Então esses têm uma maior probabilidade de cobrança em prova. Então esses você tem que explorar um pouco mais. Mas em termos gerais, quando você vai estudar por um bom livro de direito administrativo, por um bom material de direito constitucional, o professor ele vai abordar esses entendimentos recentes, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça. Agora, não deixe passar batido o entendimento dos tribunais superiores. Por quê? Porque nós vimos isso nos últimos concursos e em vários momentos o edital faz referência ao entendimento dos tribunais superiores. E temos um outro porém, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, que é o fato de essa prova ser no estilo certo ou errado. Então o CESP vai apresentar uma afirmativa e você vai dizer se ela está certa ou errada. E isso facilita e muito a elaboração de questões explorando o entendimento jurisprudencial. É por isso que você tem que ter um pouquinho mais de cuidado com relação a esses tópicos, para não correr qualquer risco na hora da prova. Tá bem? Então esse é o primeiro ponto que eu queria abordar com você. Segundo, o edital trouxe vagas para vários cargos e especialidades. Desde os cargos que nós chamamos de padrão, que é o analista judiciário da área judiciária, analista judiciário oficial de justiça, analista judiciário área administrativa e técnico judiciário. Além desses cargos, que são chamados de cargos padrão, nós temos ainda várias outras especialidades. Ô professor, aí surgiu uma dúvida. O que é melhor para mim? Me dedicar ao cargo relativo à minha área específica ou me dedicar a um cargo genérico, a um cargo geral? Bem, quando você for tomar essa decisão, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte. Quando nós falamos de uma especialidade, por exemplo, analista judiciário da área de biblioteconomia, são quantas vagas? São raríssimas as vagas. Então, se você já está estudando para outros concursos nessa área, é óbvio que vale a pena você permanecer com esse foco. Agora, se você já vem se preparando para a área geral, digamos assim, técnico judiciário ou analista judiciário sem especialidade, então isso significa, na prática, que você continua para essa área ou para essas áreas gerais. Sabe por quê? Porque a quantidade de nomeações para um cargo de analista judiciário da área judiciária, técnico judiciário,
A análise judiciária da administrativa é muito maior do que daquelas especialidades. Ah, mas também, professor, tem um outro lado da história, que a concorrência é muito maior. Eu sei. Só que a quantidade de nomeações para uma área de psicologia, uma área de medicina, uma área de biblioteconomia, ela é muito pequena. Uma ou duas nomeações. Então você tem que estar num nível muito legal para ter chances de efetivamente ser nomeado ou nomeada. Então estou te dando aqui só uma dica para você refletir antes de tomar a decisão, tá? E essa decisão pode ter certeza que ela é muito importante e ela é que vai definir a sua nomeação ou não daqui a alguns meses. Outro detalhe, alguns já olharam o edital e começaram a chorar. Ah, meu Deus do céu, só tem 5 vagas para técnico judiciário, para analista a gente não tem nada. Calma, se você é um concurseiro experiente, já está se preparando há mais tempo, você sabe que na área de tribunais, vagas em edital não significa nada. Por quê? Porque é apenas um padrão, é apenas uma orientação para os candidatos. Porque se você bate o olho no edital do STJ, você vê lá 5 vagas para técnico judiciário e cadastro de reserva para todos os outros cargos. Isso significa que o tribunal não vai nomear? É óbvio que tem nada a ver. Você vai se preparar para que o STJ tenha diversas nomeações. Você pode estar preparado porque o tribunal vai nomear muitos candidatos. Só para você ter uma ideia, no último concurso para técnico judiciário, por exemplo, foram 15 vagas disponibilizadas no edital. E foram nomeados quantos? 167 candidatos no geral. Para analista judiciário da área judiciária, foram 16 vagas, foram nomeados 394 candidatos. Então a gente percebe que apesar da quantidade de vagas ser ínfima ou ser apenas de cadastro de reserva, a expectativa de nomeação é muito grande. E mesmo porque nós temos aí uma grande possibilidade de centenas de aposentadorias para os próximos 4, 5 anos. Isso foi até motivo de debate recentemente nos órgãos de imprensa e teve uma matéria bem interessante que foi divulgada aí nos meios de imprensa de que 40% dos servidores públicos federais vão se aposentar nos próximos 10 anos. Sabe o que é isso? 40%. É muita coisa. Então você tem que estar preparado para essas nomeações. Então você tem que acreditar que, óbvio, o STJ não vai simplesmente fazer um concurso e não nomear ninguém para analista judiciária da área judiciária. Não vai nomear ninguém para analista judiciária da administrativa. É óbvio que vai. E vai ter uma quantidade bem bacana de nomeações, tá? Então, esqueça essa questão de cadastro de reserva e se você realmente decidiu ou vai decidir fazer esse concurso público, siga em frente, que é uma excelente alternativa. E olha, alguns já me questionaram. Ô, Fabiano, eu só não faço esse concurso porque é em Brasília. Eu vou ter que viver eu vou ter que viver todos os meus dias, o fim da minha vida lá em Brasília. Não. Lembre-se de que no Poder Judiciário da União nós temos uma única carreira. E nossa carreira é regida pela Lei 11.416/06. Eu falo nossa carreira porque hoje eu ocupo o cargo de analista judiciário da área judiciária. Hoje eu trabalho na Justiça Eleitoral. Mas se eu quiser trabalhar no STJ, é só eu fazer uma redistribuição por permuta com um colega. Mês passado mesmo um colega que trabalha perto de mim fez essa redistribuição. Ele foi para Brasília e outro veio para trabalhar no TRE de Minas. Isso é muito comum. Então, se você é aprovado ou aprovada no concurso do STJ e toma posse, é nomeado e toma posse, você pode trabalhar em qualquer órgão da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral, da Justiça Federal. Se você quiser ir para o STF, você pode ir. Todos os tribunais superiores e os demais órgãos que integram o Poder Judiciário da União, porque nós estamos em uma única carreira. Então isso acaba aumentando e muito as perspectivas. E outro detalhe importante, você estará trabalhando em Brasília. Então pode ter certeza de que se você quiser sair de Brasília, você não vai ter dificuldade nenhuma para sair de lá. Você vai ter aí dezenas de pessoas te procurando Brasil afora para permutar com você. E sabe por quê? Porque Brasília é a meca dos concurseiros, onde nós temos o maior conglomerado de concurseiros por metro quadrado. Então nós temos pessoas que são de Brasília e estão espalhadas pelo Brasil inteiro porque passaram em outros concursos de tribunais.
Então, se você está trabalhando em Brasília, pode ter certeza, não tem dificuldade nenhuma para voltar para o seu estado de origem ou para o estado que você quiser. Então, isso aí não é um impeditivo, isso aí não é um empecilho para que você preste esse concurso do Superior Tribunal de Justiça, tá? Pense nisso, porque é uma excelente oportunidade. Outro ponto importante, as inscrições. As inscrições acontecerão do dia 26 de janeiro a 19 de fevereiro. Então anote aí para você não perder o prazo da inscrição. E se você já tomou decisão, eu vou fazer o concurso do STJ, já anote aí na sua agenda, para você não esquecer. E anote assim, dia 19, 20 e 21. 3 dias diferentes, você já fazia a matrícula nos primeiros dias, a inscrição, né, nos primeiros dias, para não perder o prazo. E pode parecer besteira, mas eu já vi excelentes candidatos perdendo prazo de inscrição em concurso. É desleixo mesmo. Às vezes, né, foi lá fazer inscrição, deu algum problema, falou, amanhã eu faço. Esqueceu. Tinha aquela sensação que já tinha feito a inscrição, não fez e simplesmente passou batido. Então não caia num pecado desse. E o valor? Para analista judiciário, R$ 85,00 e para técnico judiciário, R$ 70,00. Então anote aí na sua agenda para você não esquecer. Outro ponto importante do edital, fases do concurso. Esse talvez seja o mais importante. Fases do concurso. Olha só, o concurso ele vai se dividir em duas grandes fases. Nós temos a fase objetiva e a fase da prova discursiva. E já vou falar sobre ela. Na prova objetiva, nós vamos ter 120 itens. Serão 40 itens de conhecimentos básicos e 80 itens de conhecimentos específicos. Por que eu digo itens? Poderia falar questão, mas eu vou chamar de item. Porque você sabe muito bem que nessa prova o CESP vai elaborar uma afirmativa e você vai dizer se essa afirmativa está certa ou errada. O professor pergunta, aqui vai ser aquele esquema que se eu errar uma questão, eu perco uma que eu acertei? Sim, vai ser desse padrão. E aí, mais do que nunca, você tem que estar muito bem preparado, muito bem preparada, concentrado, concentrada no dia da prova. Porque mais do que ter o domínio do conteúdo, você precisa estabelecer uma diretriz que vai guiar os seus passos no dia da prova. Então, no dia da prova, você tem que saber exatamente quantas questões você pode deixar em branco, quantas questões você tem que marcar como correta, quantas questões, no máximo, você pode ter dúvidas. Toda essa estratégia tem que ir muito bem estabelecida, muito bem montada para o dia da prova. E eu falo que essa estratégia representa algo em torno aí de 30% da sua aprovação. Que isso, professor? Que absurdo é esse? Eu particularmente entendo que sim. Já fiz várias provas desse formato e quando eu ia para a prova, eu já ia com a minha estratégia estabelecida. Por quê? Gente, é muito difícil para você que estudou vários meses, para você que se sente bem preparado ou preparada, chegar na hora da prova e deixar uma questão sem resposta. Simplesmente deixar em branco. Porque se você deixa em branco, você não ganha nenhum ponto. Se você acerta a questão, você ganha um. Tá ok? Então vamos supor que nas 3 primeiras questões, as 3 primeiras questões você acertou. Questão 1, 2 e 3. Então você já tem 3 pontos. A 4ª questão você deixou em branco. Então você continua com 3 pontos. Você já respondeu 4 questões, mas continua com 3 pontos. Por quê? Porque a 4ª deixou em branco. Então você não perdeu ponto nenhum, mas também não ganhou ponto nenhum. Aí a 5ª questão você errou. Então até agora você respondeu 4 questões. 1, 2, 3, 4. E tinha 3 pontos. Porque as 3 primeiras você acertou e a 4ª você deixou em branco. A 5ª você errou. Então o que vai acontecer? Se você errou a 5ª, eu vou tirar 1 ponto seu. Então você respondeu 5 questões. 3 você acertou, 1 você deixou em branco e 1 você errou. Você vai ter 3 pontos? Você vai ter 2 pontos. Porque eu vou extrair 1 ponto seu de questão que você acertou. Nossa, que crueldade! É cruel. E é por isso que eu digo que você tem que estabelecer uma estratégia, você tem que estabelecer um plano de ação muito bem formulado antes de ir para a prova. Claro que esse não é o momento de nós falarmos sobre isso. Nós vamos ter outras oportunidades para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa estratégia, sobre esse plano de ação. Então depois nós vamos falar sobre isso, tá? Mas já vai pensando nisso, já vai pesquisando,
já vá se planejando, porque é muito importante e representa algo em torno de 30% do resultado final. Porque nada adianta você chegar lá, o bonzão, a boa zona, chegar, tô sabendo de tudo. E na hora, né, se equivocar e marcar 15, 20 questões que você estava em dúvida, você foi lá, em vez de deixar em branco, marcou errado. 20 questões erradas são 40 pontos. Posso falar a verdade? Já está desclassificado. Não vai nem ter chance de ter a redação corrigida. Esse é o grande problema. Tá bem? Outro item importantíssimo aí. A prova, ela vai ter 4 horas e meia de duração e ela vai ser aplicada no dia 8 de abril. Para analista judiciário, na parte da manhã, e para técnico judiciário, na parte da tarde. Ah, professor, então isso significa que eu vou conseguir fazer as duas provas, né? Para técnico e analista. Com certeza. Então você vai conseguir fazer as duas provas se você quiser. Ô professor, e vale a pena fazer as duas provas? Olha, essa é uma decisão muito pessoal. Eu, particularmente, entendo que vale a pena. Se você está bem preparado para o cargo de técnico, se você viu as disciplinas do cargo de técnico, vale a pena sim você fazer também de analista, ou vice-versa. Principalmente para quem vai viajar. Por quê? Ah, eu moro em Belém do Pará, eu vou fazer a prova do concurso do STJ, então eu vou lá em Brasília fazer a prova. Se você vai em Brasília fazer a prova, você já está viajando mesmo. Então o que você faz nesse caso? Você simplesmente está focando no cargo de técnico, mas como você tem nível superior, você fez a sua inscrição também no cargo de analista. E aí você, vou tentar a prova de analista, vou, pronto. Só que você vai tentar aquela prova sem aquele compromisso, sem aquela obrigação de ter um excelente resultado. Por quê? Porque você não focou na prova de analista. Então esse é o grande diferencial. E se você está focado ou focada na prova de analista, mais um motivo para você fazer a prova de técnico, porque a prova de técnico é na parte da tarde. Então se a prova de técnico é na parte da tarde, você já cumpriu a sua obrigação, que é fazer a prova de analista. Então o que vier agora é lucro. Então esse é o raciocínio que você tem que ter. Então eu, particularmente, sempre fiz prova de técnico e analista. Agora, tem pessoas que, por exemplo, vão fazer a prova de analista na parte da manhã e na parte da tarde estão um bagaço. Não conseguem se concentrar, não conseguem raciocinar. Por quê? Porque tem muita dificuldade, saem muito cansados da prova. Para essas pessoas, talvez, se a pessoa está focada no cargo de técnico, talvez não seja interessante fazer a prova de analista na parte da manhã. Mas se a pessoa está focada na prova de analista, é óbvio que compensa fazer a prova de técnico, porque o seu objetivo já vai ter sido cumprido. Agora, como a prova de técnico é na parte da tarde, talvez se eu fizer a prova de analista, eu vou me sentir muito cansado para ter uma boa produtividade na parte da tarde. Então você tem que pensar muito nisso antes de tomar a decisão. Se você já tem uma experiência, se você já fez uma prova anterior de técnico e analista no mesmo dia, então você já consegue tomar essa decisão. Você já consegue fazer essa reflexão. Se você ainda não teve essa experiência, pense bem em tudo isso que eu falei, porque eu já vi excelentes candidatos que realmente tiveram problemas na prova da tarde, porque ficaram muito cansados, a prova foi muito puxada na parte da manhã e simplesmente fizeram para fazer a prova da tarde e eram excelentes candidatos, tinham boas expectativas e na prática isso não se confirmou. Por quê? Porque estavam mentalmente esgotados. Então vale a pena você fazer essa reflexão, ok? Outro ponto importante, vamos dar uma olhadinha no item 9.11.4 do edital. Tá aparecendo para você? Tá, né? Tá bem pequenininha porque tá aqui andou, ó. Cadê o item 9.11? Ah, tá. Dos critérios de avaliação da prova objetiva. Olha o que está dizendo aqui, ó. Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir. Se se enquadrar em um deles, já está eliminado. Primeiro, obtiver nota inferior a 8 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos. Ela vale quantos pontos? Ela vale 40. Então você tem que conseguir no mínimo 8 pontos. Obtiver nota inferior a 24 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos. Então ela vale 80. Você tem que conseguir no mínimo 24. Ou então conseguir nota inferior a 36 pontos no julgamento das duas provas, conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Tá bem? Então veja, isso é muito importante por causa da eliminação de questões. Errou a questão? Perdeu um ponto da que você acertou. Então, às vezes, a pessoa sai de lá devendo pontos para a banca, né? De tantas questões que ela erra. Então, por isso que é muito importante você ter aquela consciência de que em alguns momentos você vai deixar questões sem resposta.
vai deixar questões em branco para você não ser penalizado em relação a uma questão que você tinha acertado. Ficou claro? Então, muita atenção nesses itens que estabelecem um percentual mínimo que você precisa conseguir para seguir em frente. E o seu objetivo qual deve ser? O seu objetivo deve ser ter a sua prova discursiva corrigida. E quando nós falamos em prova discursiva aqui, ela vai ser cobrada tanto para o cargo de analista judiciário quanto para o cargo de técnico judiciário. No caso de analista judiciário, nós vamos ter uma dissertação relacionada às atribuições e especialidades do cargo. Com relação a técnico judiciário, nós vamos ter uma redação focada em temas da atualidade. Nenhuma novidade em relação à redação. Em outros concursos, você já esteve comigo em outros concursos, acompanhando, sendo preparado por mim, você sabe que eu costumo dizer que a redação ela é um dos grandes diferenciais em um concurso de tribunal. Foi assim em vários concursos de TRTs e concurso da Justiça Eleitoral. Agora, a minha sensação é de que nesse concurso do Superior Tribunal de Justiça, a redação não vai assim ser um grande diferencial. Eu penso que não. É importante? É óbvio que é importante. A redação vale 40 pontos. 40 pontos equivale a 30% da pontuação total das provas objetivas. É importante? É importante. Mas a minha perspectiva é de que não será o grande diferencial, como foi em outros concursos. Se você pega concursos de tribunais organizados pela Fundação Carlos Chagas, por exemplo, você tem uma quantidade muito grande de pessoas niveladas por cima. Pessoas que estão ali com pontuação em torno de 90%, um pouquinho mais, um pouquinho menos do que isso. E a redação acaba sendo o fator de desempate na prática, fora os outros critérios previstos no edital. Para esse concurso, como o CESP adotou a fórmula uma errada elimina uma certa, nós vamos ter uma nota de corte um pouco baixa. Baixa em relação aos concursos de tribunais que você fez anteriormente. Então, como a nota vai ser um pouco baixa, você tem que manter um bom padrão na redação. E nós sabemos também, por exemplo, que em redação para o cargo de técnico judiciário, o CESP não costuma pegar pesado. Então, dificilmente você consegue pegar uma redação do CESP e falar assim, nossa, que tema cabuloso, que coisa dificílima. De vez em quando a gente tem isso, mas não é um padrão. Em outras bancas, como é o caso da Fundação Carlos Chagas, isso acontece com muito mais frequência. Às vezes você pega um tema da Fundação Carlos Chagas numa redação para o cargo de técnico e você sabe, poxa, eu não estou aqui com perspectiva nem de começar, porque eu não sei nem por onde começar. Isso é mais frequente em provas da FCC. Em provas do CESP, nem tanto. Mesmo porque o CESP ele costuma direcionar o que você tem que escrever naquela redação. Então isso facilita e muito a vida do candidato. Olha, não estou dizendo para você deixar a redação de lado, muito pelo contrário. Você tem que começar agora a escrever uma redação por semana, uma dissertação por semana, se for para analista judiciário. Comece de imediato. O que eu estou dizendo é que não vai ser o grande diferencial, como aconteceu em outros concursos de tribunal, ok? E aí, na minha perspectiva, esses são os pontos mais importantes. Para sua curiosidade, né, ficou faltando o seguinte, ó. Às vezes você quer saber quantas redações que serão corrigidas. Então vamos lá. Para o cargo de analista judiciária da área administrativa serão corrigidas 280 redações, 280 dissertações da ampla concorrência, 75 da cota de negros e no total 350 redações. Para o cargo de analista judiciário da área judiciária, 440 discursivas da ampla concorrência, 110 da cota, total de 550. E para técnico judiciário, 400... eu falei errado aqui, ó. Técnico judiciário da área administrativa, 780 redações da ampla concorrência, 195 das cotas, então 975 redações corrigidas. E aí, é muita coisa. Tem uma quantidade bacana de redações que serão corrigidas, assim como dissertações. Então, seu primeiro objetivo tem que ser, olha, eu estarei dentro dessa faixa de redações que serão corrigidas. E aí eu vou fazer uma excelente redação e quando o examinador for conferir minha redação, minha pontuação, vai lá para cima. Esse tem que ser o seu objetivo. Combinado? E olha, algumas perguntas neste momento costumam surgir. E é sobre elas que nós vamos falar agora, para esclarecer todas as suas dúvidas, principalmente daqueles que estão começando a preparação.
Primeira pergunta que costumam me fazer. Professor, eu estou me preparando para concursos da Justiça do Trabalho. O que você acha? Vale a pena tentar esse concurso do STJ? Depende. Você tem que fazer uma análise do edital bem detalhada para ter uma noção de qual é o seu grau de conhecimento das disciplinas. Por exemplo, vou te dar uma dica, vou te dar minha percepção. Geralmente nos concursos de analista judiciário da área judiciária da Justiça do Trabalho, eles não cobram de forma detalhada penal, processo penal, não cobram tributário, um ou outro, né? Previdenciário, um ou outro também que está cobrando. Tá vendo? Processo civil, né? Alguns editais vêm bem completos, outros não. Então, se você está se preparando para o cargo de analista judiciário da área judiciária, lá da Justiça do Trabalho, você tem que analisar bem a situação para saber se vale a pena você tentar esse concurso para o cargo no STJ. Porque o conteúdo ele é bem extenso de analista judiciário da área judiciária. Então, ele é bem grandinho. Então, faça uma análise bem detalhada. Se você está se preparando para o cargo de analista judiciário da área administrativa, aí a minha percepção já é diferente. Se você viu o edital, você percebeu que para a administrativa o edital não tem assim grandes novidades. Então o edital está bem tranquilo em relação a outros concursos de tribunais. Então eu já não vejo dificuldade. Para quem está tentando para a área analista judiciária da área administrativa, seja na Justiça Eleitoral, seja na Justiça do Trabalho, seja na Justiça Federal, eu penso que vale a pena fazer esse concurso do STJ. Analista judiciário da área judiciária tem que se fazer uma reflexão, porque talvez a quantidade de conteúdo que você tenha que estudar seja muito grande e comprometa a sua preparação para a área trabalhista, como é o caso de TRT do Rio de Janeiro que está para sair, TRT de Pernambuco. Então a gente tem algumas expectativas bem recentes, então você tem que fazer essa análise, tá? Técnico judiciário. Olha, para técnico judiciário, eu particularmente percebo que o edital não está assim tão difícil. Alguns alunos já me mandaram e-mails, né, questionando, não, o edital está difícil demais, o que você acha? Eu não achei. Colocaram algumas matérias, algumas disciplinas extras. Mas essas disciplinas extras são disciplinas muito pequenas em relação ao que costuma cair em outros concursos. Vamos dar uma olhadinha daqui a pouquinho aqui, ó, civil, processo civil, são pequenos itens que com um dia de estudos você já fecha esses conteúdos. Então não é nada de assustar não. Então para técnico judiciário, da área administrativa, eu penso que se você está se preparando para concurso da Justiça do Trabalho, vale a pena. Eu vejo grandes possibilidades aí. Eu acho que vale a pena você tentar sim, para o cargo de técnico, né? Ah, professor, mas eu estou me preparando para concurso da Justiça Eleitoral, para o cargo de analista judiciário da área judiciária. Aí eu penso que vale a pena você tentar esse concurso do STJ, porque você já deve ter visto praticamente 80% do conteúdo. Então vale a pena você tentar. Então o conteúdo que está sendo cobrado aqui para analista judiciário do STJ é muito parecido. É um pouquinho a mais, né? Mas é muito parecido com o concurso de analista judiciário da Justiça Eleitoral. Então vale a pena. E para técnico judiciário, lá na Justiça Eleitoral, quem está se preparando para essa área, uma dificuldadezinha que vai sentir aí é com relação ao raciocínio lógico, né? Mas não se preocupe, você tem aquela margenzinha de questões que você pode deixar em branco. Então é só você intensificar um pouquinho mais em outras disciplinas e montar uma estratégia legal para te afastar da necessidade de estudar raciocínio lógico. Inclusive nós vamos falar sobre isso em outras oportunidades, tá? Então em suma, analise bem a situação para decidir se vale a pena ou não prestar esse concurso do STJ. Isso eu digo se você já está focado ou focada em um determinado concurso. Então você tem que fazer essa reflexão, porque ela vai ser muito importante para você, ok? Uma outra pergunta que costumo fazer com muita frequência é o seguinte: será que esse concurso vai ser muito concorrido, professor? Ah, com certeza. Esse concurso vai ser muito concorrido. Entretanto, sabe o que eu acho bonito desse tipo de concurso organizado pelo CESP? Ele vai privilegiar as mentes mais bem preparadas. Aqueles que estão estudando há mais tempo, aqueles que têm uma rotina de preparação previamente estabelecida, esses serão premiados num concurso estilo CESP, certo ou errado. Então aqui, o caboclo tem que ter um conteúdo muito bem consolidado e, além disso, uma boa estratégia para o dia da prova. Então por isso é que aqueles aventureiros, saiu o edital, vou começar a estudar 14 horas por dia, eu vou conseguir minha aprovação.
Olha, aqui não é bem assim não. Aqui o buraco é mais embaixo, né? A não ser que você tenha uma estratégia muito boa e dê um pouquinho de sorte no dia da prova para você conseguir um resultado positivo. Porque aqui você tem que ter um conhecimento consolidado, porque o nível das questões vai ser bem elevado. Ah, então não sei se dá para mim não, porque eu vou começar a estudar agora. Eu nunca estudei para concurso, vou começar agora, meu primeiro concurso é o STJ. Sem problemas. Não estou dizendo para você não prestar esse concurso. Eu estou dizendo para você ir consciente de que você vai se deparar com uma prova difícil, que você vai se deparar com uma prova que vai exigir um raciocínio muito grande, uma estratégia muito bem elaborada para o dia da prova. É só isso. Você tem que ter essa consciência, não ficar se cobrando, entendeu? Não ficar se cobrando resultado. Não, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não, vá tranquilo. Já vai com o seguinte pensamento, olha, estou tranquilo, estou tranquila, eu vou conseguir a aprovação porque sobre mim não recai qualquer tipo de pressão. Já que eu estou começando agora mesmo, ninguém pode me impressionar. Mas eu vou chegar lá e vou conseguir minha aprovação. Acabou. É um pensamento que você tem que ter. Agora, não, eu tenho que estudar porque minha vida depende disso, eu vou ter que ser aprovado. Calma, você está começando agora, não é esse o pensamento, não. Então você não consegue chegar nem no dia da prova. Já está estressado antes do dia da prova, né? Já caiu duro no chão antes do dia da prova. Então não dá para fazer isso, não. Tá ok? Então vamos lá rapidinho falar sobre o conteúdo que vai ser cobrado aí. Eu vou focar aqui nos conhecimentos básicos, né? Depois a gente fala sobre os conhecimentos específicos. Então vamos lá. Conhecimento básico para cargos de nível superior, inclusive para análise judiciária, todas as especialidades. Em língua portuguesa, né? Depois vem aqui, ó, noções de direito constitucional, exceto para análise judiciária da área judiciária e análise judiciário do oficial de justiça avaliador. Noções de direito constitucional. Gente, nenhuma novidade em relação a direito constitucional, é o que a gente costuma ver em concursos de tribunais mesmo, tá? Então nenhuma novidade. Direito administrativo, exceto para área administrativa, oficial de justiça e analista judiciário da área judiciária. Então isso aqui eu não vou nem colocar, porque não é o nosso foco aqui. Aí vem, ó, para quem vai fazer para outros cargos de nível superior, vem regimento interno, eles vão cobrar pouquíssimos dispositivos do regimento interno. Aqui, gente, ó, tô tirando a área judiciária, área administrativa e oficial de justiça, ok? Ética no serviço público, conteúdo bem pequenininho, bem tranquilo. Noções de sustentabilidade também não é novidade para quem já está se preparando há mais tempo, porque a gente tem percebido que os tribunais têm cobrado de uma forma geral, seja na justiça eleitoral, seja na justiça do trabalho, então nenhuma novidade para a gente. Direito das pessoas com deficiência também não é novidade, os tribunais já têm cobrado, tá? E aí vem conhecimentos específicos. Para análise judiciária da área administrativa, tá aí, ó, direito administrativo. Gente, o conteúdo de direito administrativo tá bem fechadinho, tá? Não é um conteúdo tão grande, mas é um conteúdo bem fechadinho. Então, se eu estivesse me preparando para análise judiciária da área administrativa, eu ficaria feliz ao ver esse conteúdo aqui. Porque assim, não há muitas novidades. É basicamente o que a gente já vem estudando para outros concursos. Então, eu ficaria feliz. Administração geral e pública também, nenhuma novidade, é o que vem sendo cobrado para outros concursos, com exceção de um tópico ou outro aqui. E administração financeira e orçamentária, também é o que já vem sendo cobrado em outros concursos. Então, para quem vai fazer análise judiciária da administrativa, deve estar muito feliz, porque nós não tivemos assim muitas novidades em relação a esse conteúdo que vai ser cobrado. É o padrão que já vem sendo cobrado em concursos anteriores. Então, boa sorte, vai fundo, vai em frente, que você tem boas expectativas desse concurso. E aí, voltamos aqui para... Deixa eu avançar um pouquinho aqui, ó. Analista judiciário da área judiciária, cujo conteúdo é praticamente o mesmo de oficial de justiça, tá? Pouquíssimos itens são alterados. Aí você vê aqui, né? Nossa senhora, direito administrativo são quase 2 páginas de conteúdo, olha para você ver. Começa aqui e vai até na outra página. Calma. Apesar de o conteúdo estar bem grande aqui, é o padrão mesmo que a gente costuma estudar para outros concursos do CESP, tá? Não tem muita novidade, não. Não tem nenhuma novidade você falar assim, nossa, isso aqui é uma coisa absurda. Não, nenhuma novidade. Então, apesar de estar grande o conteúdo, segue o que a gente vem estudando mesmo, tá? Mesma coisa eu digo em relação ao constitucional. Nenhuma novidade assim em termos de conteúdo, coisa que não costuma ser cobrado. Nada, nada, nada. Inclusive, ó, a gente pode até colocar o seguinte, né? Dentro da parte de constitucional, alguns itens que geralmente não são cobrados aqui, ó, é a parte, né, de sistema tributário nacional, finanças públicas, aí tudo bem, alguns concursos não têm cobrado. Mas aqui eles estão cobrando por quê? Porque vão cobrar direito tributário também. Por isso que inseriram esses tópicos. Então, de qualquer maneira, você teria que dar uma analisada nesse conteúdo. Direito civil também é o padrão.
Direito processual civil está bem dentro do padrão também em relação a outros concursos. Direito penal está um pouquinho grande, porque eles colocaram muitas leis especiais, mas quem já vem estudando para análise judiciária já tem o hábito de estudar essas leis. E processo penal também, dentro do padrão. E novidade aqui, ó, direito previdenciário e direito tributário. Alguns não estão estudando, porque às vezes estão focando em concursos da Justiça do Trabalho, ou da Justiça Eleitoral, e essas disciplinas não têm caído com frequência. Agora, é o padrão também, não tem muita novidade aqui em relação a previdenciário e tributário, não. Então pode focar, porque essas disciplinas virão num padrão razoável na prova, não vai ser aquela coisa escandalosa, não. Então dá para estudar sem maiores dificuldades, ok? E aí vamos descer, tá vendo? Então esse basicamente é o conteúdo de análise judiciária, da área judiciária e também de oficial de justiça. Então, nenhuma novidade para quem estuda para analista, sabe que a gente tem que estar preparado para esse tipo de situação. Eu mesmo, quando estudava, eu sempre estudava uma quantidade de disciplinas a mais, além do que aquele basicão. Porque quando acontecia um imprevisto desse, no previdenciário, já tinha aquilo na ponta da língua, já tinha estudado fora de edital, porque quando chegava o edital só fazia uma revisãozinha. Então o analista tem que pensar dessa maneira, porque a quantidade de conteúdo que a gente estuda é muito grande, então não dá para ficar perdendo tempo, não dá para ficar, vou estudar só em conformidade com o edital. Não. Para quem se prepara a médio e longo prazo, tem que se antecipar e preparar alguns conteúdos com antecedência, tá? E aí vem técnico judiciário, né? Vamos descer aqui um pouquinho. Cadê? Técnico judiciário da área administrativa. Cadê o... Aqui, ó. Nível médio, né? Português, que é o padrão, tá? Inglês, só vai cair para alguns cargos específicos de informática, não precisa se preocupar. Essa noção de direito administrativo aqui são só para outras áreas. Direito constitucional, tá vendo? Ó, padrãozão aqui, direito constitucional, que a gente estuda para todos os concursos de tribunais. Nenhuma novidade, então tá bem tranquilo, constitucional. Raciocínio lógico, né? É uma novidade para muitos, porque algumas pessoas ainda não têm o hábito de estudar raciocínio lógico. Mas já disse, não se preocupe, porque aqui você consegue deixar algumas questões em branco. Então, se você está muito bem preparado ou preparado em outras áreas, estude só o basicão mesmo do raciocínio lógico, basicão, que não tome muito seu tempo, e prepare-se para deixar algumas questões em branco. Essa pode ser uma das estratégias. Quantas questões? Não sei. Depois a gente fala sobre isso. Ética no serviço público, muito tranquilo. Por quê? Porque é improbidade administrativa e mais alguns tópicos teóricos. Então, bem tranquilo mesmo. Foi um final de semana, você mata isso aqui. Um final de semana que eu falo assim, né? Um sábado de manhã, um domingo de manhã, você mata esse conteúdo que é bem tranquilo. Regimento interno também não vão cobrar todos os dispositivos. Muito bom, porque aí o conteúdo a ser estudado diminui bastante. Noções de sustentabilidade. Quem presta o concurso para o cargo de técnico já tem o hábito de estudar. Temos aqui que não costumavam ser cobradas, mas já pode estudar que a tendência é que elas comecem a ser cobradas nos próximos concursos. Então, noções de sustentabilidade. Direito da pessoa com deficiência, nenhuma novidade, tem caído em todos os tribunais. E atualidade, aqui é mais para a prova discursiva, né, para a redação. Então a banca já está te direcionando o que você tem que estudar. Ó. Muito tranquilo também, né? Atualidades envolvendo segurança, transporte, política, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia. Nenhuma novidade. Agora vamos lá para o conteúdo específico. Direito administrativo é o padrão que vem sendo cobrado nos últimos concursos. Eu não vou nem dizer que o conteúdo está grande, não. Ele está mediano. Então não há nenhum motivo para se preocupar com direito administrativo, se você já vem estudando. Noções de direito civil. Nossa, nunca estudei na vida. Calma, está muito tranquilo. São pouquíssimos artigos que você tem que estudar. Então aqui com um dia de estudo você mata esse direito civil. Pode ter certeza, nenhuma dificuldade. Vai fazer algumas questõezinhas ali, você vai tirar de letra esse conteúdo. Processual civil. Aqui talvez você tenha um pouquinho, para quem não estudou processo civil, tem um pouquinho mais de dificuldade para entender alguns tópicos, mas também é um conteúdo pequeno, tá? Ele é bem pequenininho. Então não se preocupe, você vai reservar um tempo razoável, vai conseguir chegar bem preparado em processo civil. Não há motivo para preocupação. Talvez você tenha um pouquinho mais de dificuldade aqui, ó, em direito penal, porque alguns tópicos que serão cobrados são tópicos um pouco mais subjetivos. Então aqui talvez você tenha um pouquinho mais de dificuldade. Mas se você pegar um bom material didático e paralelamente assistir algumas videoaulas que você vai encontrar à sua disposição, você consegue chegar bem preparado ou preparada, tá? Também não há motivo para alarde, não. Apesar de ser um conteúdo mais subjetivo. Processo penal tem um conteúdo bem pequeno também, não tem dificuldade. Noções de administração geral e pública vem sendo cobrado em vários tribunais, então muitos já estudaram,
essa disciplina, principalmente administração pública. A administração geral não vem sendo cobrada em todos, né? A administração pública sim. E depois vem noções de administração financeira e orçamentária, que é uma disciplina que quem se prepara para o cargo de técnico judiciário talvez não venha estudando esse conteúdo há mais tempo, ou talvez nunca tenha estudado. Mas aqui também, assim, pegaram só o basicão, você vai conseguir fazer uma revisão legal, então assim, também não há motivo de preocupação não. De todo esse conteúdo aqui, que vamos dizer, é novidade para técnico judiciário, talvez aquele que suscite um pouco mais de preocupação é a administração geral e pública, porque o conteúdo é grande. Das outras disciplinas está bem tranquilo, então não há razões para preocupação. Ficou claro? E aí, diante desse conteúdo de técnico judiciário, vai encarar ou não? Depende de qual é a sua perspectiva. Depende de qual é a sua perspectiva. Se você enxerga o Superior Tribunal de Justiça como uma excelente oportunidade de ingresso no serviço público, vá a fundo. Mas se você, por exemplo, está focado ou focado no concurso TRT do Rio de Janeiro, cujas provas vão ser aplicadas amanhã, eu falo amanhã porque o edital está iminente ser publicado aí, talvez em janeiro ainda, fevereiro, então você tem que refletir. Porque você vai estudar aqui talvez uma quantidade de conteúdo muito maior do que vai ser cobrado lá no TRT do Rio de Janeiro. Você tem que fazer essa análise. Mas se você não tem nenhum concurso em vista no momento, não, estou me preparando a médio e longo prazo, eu quero ter boas oportunidades. Então eu aconselho você a tentar esse concurso de técnico judiciário, que aqui nós temos uma excelente oportunidade, principalmente levando em conta as excelentes expectativas que nós temos em relação às nomeações. Tá ok? Não se assuste com esse conteúdo que está além daquilo que você costuma estudar, porque ele é o mesmo para todo mundo. E essas disciplinas de civil, processo penal, é só o basicão, é só a parte introdutória. Então você não vai ter dificuldade para estudá-la. Tá bem? E por falar em dificuldade para estudá-la, eu queria lhe dizer o seguinte. No ponto dos concursos já está disponível a famosa turma de elite. E o que é a turma de elite? Na turma de elite, nós vamos ter todo um projeto desenvolvido para que você consiga a sua aprovação no concurso do Superior Tribunal de Justiça. E esse projeto funciona mais ou menos da seguinte maneira, para você entender o nível de preparação. Inicialmente, nós vamos disponibilizar um conteúdo teórico por escrito em material em PDF de todas as disciplinas que serão cobradas para o seu cargo. Então a gente disponibiliza o material teórico em PDF. E quando nós disponibilizamos esse material em PDF para você estudar, nós vamos também estabelecer metas. Olha, você tem até tal dia para estudar esse conteúdo. E depois que você estudar esse conteúdo até tal dia, você ainda vai ter que fazer um simulado para que você possa analisar qual foi o seu índice de acerto, qual foi o seu índice de produtividade. Então, além de fornecer esse material por escrito, para que você possa se preparar em relação a todos os tópicos do edital, serão ainda disponibilizados simulados abordando o conteúdo que foi tratado nas aulas. E isso tudo por meio de metas semanais. Então você vai ter condições de saber se o seu estudo está sendo produtivo ou não. Além disso, um pouco mais para o final do curso, o que nós professores vamos fazer? Nós vamos gravar aulas dos pontos mais importantes em relação àquelas disciplinas mais complexas. Então eu, por exemplo, vou pegar a parte de direito administrativo e vou raciocinar. Poxa, o que é mais importante dentro do direito administrativo que, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça abordou nos últimos meses, o Supremo Tribunal Federal abordou e o que pode cair na prova. Então nós vamos ter alguns cursos em vídeo gravados para que você possa assistir e possa se inteirar por meio de uma revisão desses tópicos que têm grande possibilidade de cair na prova. Então você já tem dentro do seu curso Turma de Elite essas aulas em vídeo programadas para que você possa fazer uma revisão. E o mais bacana é que primeiro você vai estudar o conteúdo teórico e essas aulas vão ser utilizadas lá na frente como um fator de revisão. Então você vai conseguir chegar na hora da prova com esse conteúdo fresquinho na cabeça. Então tenho certeza de que é uma excelente oportunidade para você que deseja se preparar para esse concurso do Superior Tribunal de Justiça. Ok? Então basicamente esse era o recado. E se você realmente deseja se preparar para um concurso público, deseja se tornar um servidor, olha, você não pode ter medo de edital. Independentemente de conteúdo, você tem que estar bem preparado ou bem preparada para enfrentá-lo.
Porque ninguém domina 100% de um edital, isso é fato. Mas você tem que dominar o máximo possível dentro da estrutura que você tem. Você também tem que se planejar. Você não pode chegar e se cobrar mais do que o devido, pois caso contrário, você vai perdendo produtividade no caminho. O seu nível de ansiedade vai aumentar, o seu nível de estresse vai lá em cima, e aí, consequentemente, a sua produtividade só vai caindo. Então pense nisso, aproveite bem as oportunidades, e o STJ é uma delas para você ingressar no serviço público com o pé direito, ocupando um cargo de analista ou de técnico do Poder Judiciário da União. Combinado? Bons estudos para você e nos falamos em breve. Até mais!